Graça e paz a todos. Eu sou Darlan Campos e estou iniciando mais este vídeo aqui no meu canal para a honra, para a glória, para o louvor e adoração ao nosso Deus, que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. O tema desta mensagem é: para quem devemos confessar os nossos pecados? Meu querido, abre a Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, que está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus, glórias, louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, aqui a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns para com os outros, os nossos erros, as nossas falhas, para que possamos orar juntos, para que essa oração feita por um justo pode e muito os seus efeitos. Olha, eu tenho poder para perdoar o seu pecado? Não. Não tem. Homem nenhum tem poder para isso. Não criticar, mas na Igreja Católica existe um ato de que você vai lá e confessa os seus pecados para o padre e o padre vai ali e perdoa os seus pecados. Então a Bíblia já mostra isso, que não tem como um ser humano perdoar pecado de outro ser humano. Ambos somos pecadores. O único que tem poder para perdoar os nossos pecados é apenas Deus. Mas então por que nós devemos confessar os nossos pecados uns para com os outros? É para que a oração possa ser de um efeito maior, um efeito, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Eu errei e vou contar para o meu irmão aquele erro ali, ele vai me ajudar em oração e Deus vai entrar com o seu perdão sobre as nossas vidas. Meu querido, olha para você ver o que está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo 3 e 4. Vamos lá no livro de Lucas. Livro de Lucas. É Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo de número 17. Aqui. Versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier-te contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Amém. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, eu preciso te falar aqui, eu preciso que você entenda duas palavras. Significado de culpa, que está lá em Tiago capítulo 5, 16, né? Confessar as nossas culpas uns para com os outros. A culpa aqui é falha, é erro, é pecado, enfim. E significado de repreender, igual eu acabei de ler agora, se seu irmão pecar contra ti, repreenda-o. É corrigir, é chamar a atenção.
preste bem atenção, nós somos pecadores. Nós erramos, falhamos, cometemos muitos erros, muitas falhas. O único objetivo ou o único pecado ou erro que nós, seres humanos, conseguimos perdoar o nosso irmão é quando ele errar com a gente. Ah, Darlan, eu contei uma mentira para você, sabe? Você me perdoa? Aí sim, esse tipo de erro, esse tipo de pecado, porque mentir é pecado, nós seres humanos conseguimos perdoar. Ah, eu tô te devendo aí, já tem aí, né, já tem uns 3 meses que eu tô te devendo aí, até hoje eu não paguei, me perdoa. Sim, aí sim, o ser humano, ele tem poder para perdoar, nesse sentido aí. Mas a prática do pecado em si que nós cometemos, quem tem o poder absoluto para nos perdoar é somente Deus. A prática do pecado, aquele pecado que nós cometemos, Deus tem poder para perdoar. Nós, seres humanos, não. Nós perdoamos quando o irmão pecar contra nós, ou errar contra nós, ou falhar contra nós. Aí nós temos o poder de perdoar. Né? Então, existe esses tipos, né, esses tipos aí de erro, de falhas. Eu fui lá no meu irmão lá, conversei com ele porque eu estava num período difícil, né? E eu estava vivendo uma vida assim que eu estava bebendo muito. Aí eu confessei esse erro aí com o meu amigo, com o meu irmão em Cristo. Eu confessei para ele este meu pecado. Ele me ajudou em oração e Deus me perdoou e me livrou da bebida. Aí isso assim funciona. Mas se eu tô lá na bebida, meu irmão, me perdoa porque eu tô bebendo, não faz sentido, ele não tem poder para perdoar esse tipo de pecado. Sabe, eu briguei, eu bati no fulano de tal, você me perdoa? Não, não tem poder para isso. Então existe a gente confessar os nossos pecados uns para com os outros, do sentido de que, eu errei com você, então você me perdoa? Eu contei mentira, eu estou te devendo aí, tem um tempão eu não paguei ainda, né? Eu briguei, discuti com você, você me perdoa, não vou brigar mais. Esse tipo de erro aí, essas culpas aí, esses tipo de pecado aí, nós seres humanos conseguimos perdoar. Mas o único que tem poder para perdoar os nossos pecados individualmente é somente Deus. Eu errei 7 vezes no dia, igual a palavra que diz, contra o meu irmão, mas 7 vezes eu fui lá e pedi a ele perdão. Perdoa-lhe. Perdoe, porque da mesma forma que eu sou falho, você também é falho. Da mesma forma que eu erro, você também erra. Da mesma forma que eu posso contar mentiras, você também pode contar mentiras. Então, esses tipos de pecados, de erros, nós devemos confessar os nossos pecados sim, um para com os outros, e também nós podemos perdoá-los, porque nós temos a consciência de que errar é humano, e consertar também é humano. Porque nós temos a consciência de consertar todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Nós já sabemos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então nós devemos ter todo o direito de consertar os nossos erros. Não falhar mais, não mentir mais, não pecar mais.
passando problemas difíceis, não está conseguindo, vai lá, ô irmão, vem cá, ô irmã, sabe, acontecendo isso na minha vida, eu não estou tendo, sabe, condição de sair fora, de ser livre, sabe, me ajuda em oração. Aí, aquele irmão ali entra em oração com você, Deus entra com a ação dele, aí sim, conseguimos o perdão, arrependemos dos nossos erros e passamos a viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Recebemos o livramento e Deus vem e nos ajuda. Querido, abre a Bíblia no livro de 1 João. 1 João está antes de Apocalipse. Livro de 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentirosos e a sua palavra não está em nós. Glórias a Deus, louvado e agradecido sejais o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos realmente confessar os nossos pecados mesmo, é para com Deus. Para Deus. Que é Ele que tem poder para nos livrar, nos perdoar de todos os pecados. Sabe, meu querido? E você vai orar a Deus, né? Deus perdoa os meus pecados. Pronto. Aí Deus vem e perdoa. Aí amanhã você vai cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Aí vai adiantar? Não. Quando nós confessamos os nossos pecados para Ele, nós sabemos o que é aquele pecado que nós cometemos, não comete aquele pecado mais, não vive naquele erro mais. Livra deste erro, livra-se deste pecado. E confessar os nossos pecados para Deus não é simplesmente virar para Ele e dizer: Deus, perdoa os meus pecados. Não. Confessa para Ele qual pecado que foi. Deus, me perdoa porque eu fumei, me perdoa porque eu bebi, me perdoa porque eu estava assistindo vídeos pornográficos, me perdoa porque eu xinguei a minha esposa, ou a mulher vai lá e fala que xinguei o meu marido, me perdoa porque eu desobedeci os meus pais, me perdoa porque eu briguei com o colega da escola, sabe? Confessa, mostra para Ele qual foi o pecado. Não, mas Deus está vendo tudo, Ele sabe que eu já pequei, Ele sabe qual o pecado que eu cometi. Mas Ele está dizendo: confessa os seus pecados para Ele. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não esconda os pecados. Fala, mostra: Deus, me perdoa nisso. Me ajuda a livrar-me disso. Eu não quero mais viver essa vida de erro, de pecado. Quero ser livre. Livre para te amar, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para viver nos teus caminhos, para viver com o Senhor. Não esconda não, meu querido pecado, não, confessa Ele. Confessa, fala realmente qual foi aquele erro ali, para que você possa ficar livre desses erros, desses pecados, e viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, santo, único, amado e poderoso Deus, o Deus das nossas vidas, graças eu te dou, louvado e agradecido sejais o teu santo nome. Senhor, abençoa-nos grandemente. Pai, ajuda-nos a confessar verdadeiramente os nossos pecados, para que o Senhor possa entrar com o teu perdão sobre as nossas vidas, nos perdoar.
para que possamos ser livres destes erros, desses pecados e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar esses erros, sair fora e passar a viver nos teus caminhos, a passar a te amar, te louvar, te adorar, te glorificar, pois o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nos ajude, Pai. Abençoa-nos grandemente com as tuas mãos fortes e poderosas sobre as nossas vidas, Pai. Derrama a tua graça, a tua bênção, a tua unção, o teu mover e o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nos abençoe grandemente, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.